Olá galerinha, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje será de multiplicação de números inteiros. Então observe aqui, no primeiro exemplo nós temos aqui mais 6 vezes mais 4, que eliminando os parênteses vai ficar 6 vezes 4, que dá 24. Quero só fazer uma observação aqui. A partir do momento agora nós vamos trabalhar com multiplicação utilizando um pontinho no lugar do símbolo X tradicional, porque iniciaremos o uso mais para frente de letras e para que não confunda vocês, nós vamos começar a partir de agora a utilizar o ponto como sinal de multiplicação. Nós temos aqui no segundo exemplo 8 positivo vezes 15 positivo, 8 vezes 15, 120. No terceiro exemplo já temos um número positivo e um número negativo. Então nós vamos fazer o que? Eliminando o parênteses do número positivo vai ficar 6 vezes menos 4. 6 vezes 4, que vai ser o mesmo que 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, todos negativos, que vai dar 24. 6 vezes 4, 24, e conserva o sinal de número negativo. Ou podemos utilizar aquela tabelinha de sinais que vimos na aula anterior. Quando você tem dois sinais iguais, vai dar o resultado positivo, certo? E quando você tem dois sinais diferentes, como mais e menos, vai dar negativo, ou menos e mais também vai dar negativo, certo? Então 6 vezes 4 dá 24 negativo, assim como 4 positivo vezes 6 negativo também daria 24 negativo. Agora, onde você tem aqui menos 6 e menos 4, onde os dois sinais são iguais e negativos, lembrando que sinais iguais, resultado positivo. Então, menos com menos, mais 6 vezes 4, 24. Agora vamos relembrar aqui as propriedades da multiplicação, certo? Então nós temos aqui na multiplicação 5 propriedades. São elas: propriedade do fechamento, propriedade comutativa, propriedade associativa, propriedade do elemento neutro e a propriedade distributiva. Na propriedade do fechamento, nós temos que o produto de dois números inteiros será sempre o número inteiro. Então, se você tem 7 vezes 9 igual a 63, ambos são positivos, o resultado vai dar positivo e 63 pertence ao conjunto dos números inteiros. No exemplo 2, nós temos menos 2 vezes mais 16. 2 vezes 16 dá 32, menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Então dá 32 negativo. E 32 negativo pertence ao conjunto dos números inteiros. No terceiro exemplo, nós temos aqui menos 7 vezes menos 11. 7 vezes 11 dá 77, menos com menos, mais. Dois sinais iguais, menos e menos, positivo, mais. 77 pertence ao conjunto dos números inteiros. Então está aí a propriedade de fechamento. Não importa qual número inteiro você multiplique por outro número inteiro, será sempre um número inteiro. Na propriedade comutativa, diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Então nós temos aqui menos 9 vezes mais 12, menos com mais, menos 9 vezes 12, 108. E nós temos aqui a inversão, mais 12 vezes menos 9, menos com mais, menos 12 vezes 9, 108, deu o mesmo resultado. Então a ordem dos fatores não alterou o produto. Na terceira propriedade, que é associativa, diz assim: associando os fatores de maneira diferente, obtém-se o mesmo produto. Nesse exemplo nós temos menos 10 vezes mais 8 vezes mais 5. E repetir o mesmo cálculo aqui, menos 10 vezes mais 8 vezes mais 5. Vamos resolver ele de forma diferente e vamos encontrar o mesmo resultado. Nesse primeiro aqui, eu multipliquei as duas primeiras parcelas, menos 10 vezes mais 8, que deu menos 80, e conservei o mais 5. Menos 80 vezes mais 5, 80 vezes 5, 400, então menos com mais, menos. No segundo problema, eu conservei o menos 10 e multipliquei o mais 8 vezes o mais 5, que deu 40 positivo. Multiplicando menos 10 vezes mais 40, também 10 vezes 40, 400, mas com menos, menos. Deu o mesmo resultado de menos 400. Então, a ordem aonde se iniciou a multiplicação de 3 fatores a seguir
não alterou também o resultado. A quarta propriedade, que é a propriedade do elemento neutro, nos diz que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação de números inteiros. Então, 8 vezes 1, 8. Os dois positivos, 8 positivo. Menos 10 vezes 1, menos 10. Ou seja, não alterou o número anterior. Certo? Na quinta propriedade é a distributiva. Nessa propriedade distributiva, diz que para multiplicar um número inteiro por uma soma algébrica, podemos multiplicar cada parcela pelo número e adicionar a seguir os resultados obtidos. Então, observe nos dois exemplos que temos aqui. O primeiro exemplo é mais 6 vezes mais 3 mais menos 5. Então, nós vamos fazer o quê? Pegamos a parcela que está multiplicando e vamos multiplicar por cada uma das parcelas da soma. Então, no caso, eu tenho 3 e tenho 5 aqui que é da soma. Então, mais 6 vezes mais 3, mais 6 vezes menos 5. Então, 6 vezes 3, 18. Mais com mais. 6 vezes 5, 30. Mais com menos. Então, nós temos mais 18, mais menos 30. Aqui nós vamos resolver com uma subtração e conservar o sinal do número maior. 30 menos 18, 12, negativo. O segundo exemplo, nós temos aqui menos 9 vezes menos 3 mais 7. Fizemos da mesma forma. Pegamos o número multiplicador, que é o 9, e multiplicamos por cada uma das parcelas separadamente, que é menos 3 e mais 7. Então, 9 negativo vezes 3 negativo, mais 9 negativo vezes 7 positivo. 9 vezes 3, 27. Menos com menos, mais. Então, ficou mais 27. 9 vezes 7, 63. Menos com mais, menos. Ficou menos 63. Então, menos 63 mais 27 é outra subtração, porque são números de sinais diferentes. Conserva o sinal do número maior, que é o 63, fica negativo. Então, 63 menos 27 dá 36. E por aí encerramos a nossa aula de hoje.